Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Stuck, fundador do canal, e nesse vídeo eu quero falar sobre o novo aumento da taxa Selic, que agora foi elevada para 7,75% ao ano. A expectativa era de que a taxa básica de juros da economia fosse realmente aumentada, porque desde a última reunião do Copom, em 21 de setembro, o Banco Central já havia indicado que haveria pelo menos 1 ponto percentual de aumento. E o que isso representa para o seu dinheiro? O que você vai fazer a partir de agora? Onde você vai investir seu dinheiro de agora em diante? Isso te prejudica ou isso te beneficia? E nesse vídeo eu quero dar a minha opinião sobre essa subida da taxa Selic e como que isso pode afetar os seus investimentos a partir de agora. E é sobre tudo isso que eu quero comentar no vídeo de hoje. Mas antes de entrar nesses detalhes, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, me segue lá no Instagram, rafael.stuck, me segue no Twitter também e deixa o seu curtir lá na minha página no Facebook. E o mais importante de tudo é você compartilhar esse vídeo, porque ele pode ajudar muitas pessoas a se informar sobre essa nova subida da taxa Selic e como que isso pode impactar os investimentos delas. Vamos lá então! E como eu falei, esse foi... Não, na realidade eu não falei, né? Esse, na realidade, ele foi o 6º aumento consecutivo da Selic. E do mesmo modo que ela já estava descendo no ano passado, estava numa tendência de baixa no ano passado, agora a taxa básica de juros emplacou uma tendência de alta. Então havia a expectativa de alta, havia expectativas de alta que variavam entre 1% e 3%, mas o que aconteceu é que a alta ficou no meio do caminho, ou seja, ficou na faixa de 1,5%. Ninguém acertou no mínimo e ninguém acertou no máximo, o Banco Central acabou elevando na metade do caminho. E esse aumento de 1,5% agora ele vai refletir para todo o mercado financeiro. E nesse sentido, com essa subida, alguns ativos financeiros vão acabar sofrendo um certo impacto, tanto positivo quanto negativo. Você quer ver só? Do ponto de vista da renda variável, do ponto de vista da bolsa de valores, das ações, dos ETFs, fundos imobiliários e principalmente do ponto de vista do empreendedorismo e do dinheiro em circulação na nossa economia, esse impacto ele foi negativo. O que acontece é que com a subida da taxa Selic, a tendência das pessoas é quererem investir menos em negócios e a tendência das pessoas é que elas não queiram assumir tantos riscos quanto antes. E por esse motivo, quem acaba sofrendo um impacto positivo é a renda fixa. A tendência das pessoas é investir em ativos financeiros com menos risco. Quando a Selic estava lá na mínima histórica de 2% ao ano, as pessoas não aceitavam investir em ativos que estavam com uma rentabilidade tão baixa e por isso elas aceitavam correr mais riscos na renda variável em troca de uma rentabilidade um pouco maior. Mas com os aumentos consecutivos da taxa Selic, a renda fixa ela voltou a pagar um prêmio que é mais atrativo aos investidores e que ainda proporciona menos risco do que a renda variável. O que muda com esses aumentos consecutivos é que vai haver uma tendência de se procurar mais pela renda fixa e menos pela renda variável. Não é que uma classe se tornou melhor ou pior do que a outra, não é isso. O que acontece é que simplesmente vai haver uma tendência das pessoas de quererem investir mais na renda fixa porque ela está oferecendo um prêmio maior frente a um risco menor que ela oferece. Em relação à outra reunião do Copom, em relação ao outro aumento da Selic, eu gravei um vídeo falando sobre as consequências que isso traria para a renda fixa e para a renda variável e também para o câmbio. Então confere no izinho aqui em cima o vídeo que eu gravei comentando sobre a última reunião que aconteceu em 21 de setembro. Juntando esses dois vídeos você vai ter um cenário muito completo de tudo isso que aconteceu. E, dando continuidade aqui, por qual razão o Banco Central elevou de novo a taxa Selic? O que o Banco Central está querendo fazer? Na realidade, o Banco Central o que ele vem fazendo é utilizar a taxa Selic como um instrumento de política monetária, ou melhor dizendo, ele vem tentando utilizar a taxa Selic como um instrumento de política monetária para assim ele tentar frear a subida da inflação. E o cenário econômico do Brasil, ele vem passando por algumas incertezas, como o possível furo do teto de gastos para que o governo custeie o novo Bolsa Família, custeie o chamado Auxílio Brasil, e também a aprovação de projetos de lei que flexibilizam a corrupção no país. Então esse cenário econômico de incertezas faz com que o Banco Central precise agir para que a inflação ela não suba
tanto. E a inflação acumulada nos últimos 12 meses, ela veio acima da projeção anterior. O que antes estava em 9% em setembro de 2021, acabou subindo para 10,25%. E isso tudo refletiu sobre a precificação dos ativos financeiros, fazendo com que a Bolsa de Valores acumulasse uma nova queda, bem como fazendo com que os títulos públicos, a taxa dos títulos públicos voltasse a subir. E nesse sentido, nessa última reunião do Copom que foi realizada hoje, o Banco Central fez exatamente aquilo que ele já vinha sinalizando que faria. Ou seja, ele elevou pela sexta vez consecutiva a taxa Selic. E o detalhe é que no último boletim Focus emitido segunda-feira agora, houve novos aumentos para a expectativa da Selic e da inflação para o futuro. Ou seja, a sinalização é de que novos aumentos da taxa Selic vão acontecer nas próximas reuniões. O Banco Central ele vem correndo atrás da curva de juros justamente porque a taxa Selic ela vem sendo aumentada para tentar conter essa alta da inflação. E nós vemos que mesmo com esse sexto aumento consecutivo, a inflação acumulada nos últimos 12 meses continua acontecendo. Mesmo com esses aumentos, a inflação continua, mesmo com esses aumentos da taxa Selic, a inflação também continua aumentando. E uma pergunta que eu recebi bastante essa semana foi a seguinte: se com esses novos aumentos da taxa Selic, o Brasil volta a ser considerado como sendo o paraíso dos rentistas? E o que você acha? O que você teria a me dizer sobre isso? Se você tivesse que responder essa pergunta, o Brasil voltou ou não a ser o paraíso dos rentistas? E o que eu posso te dizer é que eu não sei. O Brasil ele sempre foi um país onde as taxas de juros foram altas e, inclusive, sempre foi um dos países com uma das maiores taxas de juros reais do mundo. Mas hoje, apesar da subida dos juros, o Brasil ainda não consegue apresentar taxas de juros reais, ou seja, ainda não consegue apresentar juros que rentabilizem acima da inflação. Hoje, o Brasil é um dos países com uma das piores taxas de juros reais do mundo, mesmo com uma taxa básica de juros agora de 7,75%. Mesmo nesse cenário, a inflação permanece acima disso, já acumulando 10,25% nos últimos 12 meses. A inflação ela já se acumulou nos últimos 12 meses na faixa de 10,25%. Então isso significa que a renda fixa pós-fixada e até mesmo a renda fixa pré-fixada, elas fazem com que os investidores não consigam nem mesmo preservar o poder de compra dos seus investimentos. Mas com relação à renda fixa atrelada à inflação, com essa terceira subclasse da renda fixa, a situação ela acaba sendo outra. Essa subclasse atrelada à inflação, ela acaba te protegendo contra os efeitos negativos da perda do poder aquisitivo da moeda. E se você também quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, confere no izinho aqui embaixo que eu também gravei um vídeo explicando sobre como os ativos atrelados à inflação podem proteger o seu patrimônio. E, para piorar tudo, o Brasil ainda tem uma classificação de risco pelas agências classificadoras de BB-. A questão dos juros reais negativos não é uma exclusividade do Brasil, porque muitos países também estão com seus índices de inflação bastante altos. Mas o que acontece é que o Brasil está com a proeza de acumular uma inflação de 2 dígitos. E isso sim é algo restrito a países com situação econômica conturbada. E como eu falei, o Brasil ainda apresenta uma classificação pelas agências de rating de BB-, ou seja, ele está inserido na classificação de um país com um risco substancial. Então, além de ter juros reais negativos, o Brasil ainda é classificado como sendo um país de risco substancial e, portanto, eu não sei dizer exatamente se voltamos a ser o paraíso dos rentistas. E, puxando o gancho aqui em relação a essa classificação de risco, como o Brasil ele tem um risco maior, de acordo com as agências de rating, os investidores estrangeiros eles devem procurar por países que sejam menos arriscados do que o Brasil. Uma coisa é o estrangeiro aceitar correr o risco de investir no Brasil quando ele é bem remunerado por isso. Outra coisa é o estrangeiro aceitar o risco de investir no Brasil e ainda ter que receber uma taxa de juros negativa. Então, em uma situação assim,
faz mais sentido para o investidor estrangeiro enviar os seus recursos para países menos arriscados ou países que paguem pelo menos juros reais positivos. E o que eu quero dizer é que mesmo com a subida da taxa Selic, o Brasil ainda não consegue atrair o capital estrangeiro para investir aqui. Hoje, com uma taxa básica de juros que não consegue rentabilizar acima da inflação e ainda com uma classificação de risco alto perante as agências de rating, o Brasil acaba não recebendo os investimentos que ele deveria receber e também acaba sofrendo com a saída de capital estrangeiro. E ao não atrair capital estrangeiro e também com a saída, eventualmente, de capital estrangeiro, o país deixa de financiar as contas públicas e isso acaba interferindo também na precificação da renda fixa e na precificação da renda variável. E, dito tudo isso, vemos que a expectativa mudou em relação ao aumento realizado pelo Copom e, muito provavelmente, a expectativa vai continuar mudando. Como investidor, você precisa sempre lembrar que nunca existe certeza de nada e que a mudança sempre vai acontecer. Até por isso, é necessário diversificar a sua carteira e aproveitar essas altas e baixas para rebalancear os seus investimentos. Ninguém sabe o que vai acontecer no futuro e, como eu falei no início do vídeo, a renda fixa e a renda variável não se tornaram melhores ou piores. O que acontece é que existe uma tendência de que, nesse momento, as pessoas vão investir mais na renda fixa em razão do prêmio que ela está pagando frente ao risco que ela oferece. E que, apesar dessa tendência, a renda variável vai também apresentar oportunidades para aqueles que sabem enxergar essas oportunidades e para aqueles investidores que tiverem espaços em suas carteiras para receber esses investimentos em renda variável. Tranquilo? Essas eram, então, as minhas considerações, ou melhor, essas foram as minhas considerações. E se for assim, eu chego ao final desse vídeo e eu te agradeço por você ter me acompanhado até aqui. Se você gostou, deixa o seu like aqui no vídeo, deixa o seu coraçãozinho se você estiver me assistindo pelo Instagram. Eu peço para você se inscrever no meu canal do YouTube, para você me seguir no Instagram, rafael.stuck, peço para você me seguir no Twitter e também deixar um curtir lá na minha página no Facebook. E o mais importante de tudo, o que é o mais importante de tudo, eu acho que você já sabe, é você compartilhar esse vídeo com seus amigos e com seus familiares. Então, eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!